Aqui, pastora Joyce, enquanto a igreja deu um forte aplauso ao Senhor, por esta serva de Deus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Pastor, me coloca em cada uma que eu vou te falar. A paz do Senhor, amada igreja. Glória a Deus, nós já oramos, chamamos a presença do Senhor. Agora nós precisamos abrir os nossos ouvidos, esse zóio que a gente tem na nossa cara, para ouvir e ver a glória de Deus, amém? Em nome de Jesus. Então eu quero convidar você mais uma vez a fechar os teus olhos, curvar a sua cabeça e falar para o Pai que você deseja ouvir verdadeiramente a voz dEle e que você deseja e necessita ver a glória do Senhor na sua vida. Fala com o Senhor nesse momento, é o seu momento com Deus. Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, esse privilégio de mais uma vez poder levantar a nossa voz e declarar, Pai, o Teu santo nome. Mas, Senhor, eu lamento profundamente, Pai, que muitas vezes entramos na Sua casa, com os nossos lábios Te adoramos, mas com os nossos corações estamos distante de Ti. Eu lamento, Senhor, profundamente, porque muitas vezes nós participamos dos louvores, mas não passam de palavras vazias faladas nos nossos lábios, Pai. Senhor, eu lamento profundamente que muitas vezes nós entramos na Sua casa, mas nós não desejamos ouvir a Tua voz, Pai. Por isso eu clamo a Ti, Espírito Santo de Deus. Venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Pai, nós não somos e não podemos nada se não for através de Ti e por Ti. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, quebranta os nossos corações nesta hora. Pai, que nós não estejamos aqui apenas de corpo presente, mas que nós estejamos, como diz a Tua palavra, em espírito e em verdade, em nome de Jesus Cristo. Que a nossa mente não esteja devagando entre dois pensamentos, Pai. Ah, Senhor, que agora a nossa motivação, a nossa maior vontade é verdadeiramente nos render aos Teus pés, aleluia. Senhor, eu não posso fazer nada, eu nada tenho, Pai, se não for o Senhor na minha vida e não for através de Ti, e o Senhor, através da minha vida, poder falar, Pai, através dos meus lábios. Por isso eu entrego a minha vida ao Senhor, em espírito, alma e corpo, porque eu sou Tua. Usa-me, Senhor, como instrumentos nas Tuas mãos, em nome do nosso Senhor Jesus, aleluia, amém, igreja. Eu vou dar o recado uma vez, que vocês sabem que eu não tenho educação. Eu não tenho educação, gente. Eu tenho o Espírito Santo de Deus, mas educação o Senhor ainda está me ensinando a ter. Então eu não quero ninguém falando, principalmente lá atrás no som. Vocês estão na igreja para cultuar o Senhor. Não quero ninguém andando, não quero ninguém falando. Amém? Vamos prestar um culto decente ao Senhor. Nós saímos da nossa casa, eu comprei até uma roupa nova para vir pregar hoje. Comprei sapato novo, sabe por quê? Porque quem lê a Bíblia sabe que todo mundo que entrava na presença do Senhor não podia entrar de qualquer jeito. É tão sério que o Senhor diz assim, ó, para servir no meu templo não pode ser assim, não pode ser assado, não pode ter isso. Lê a Bíblia lá que você vai ver. Mas tem gente que sai de casa para vir da igreja, parece que está indo para o hospício. Sai de qualquer jeito, não lava nem a ramela dos olhos. Então, em nome de Jesus Cristo, que a gente preste um culto ao Senhor. Não é para mim, não. É para o Senhor. Amém? Então, que o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo esteja totalmente alinhado com o Senhor. Aleluia. Amém? Para quem não me conhece, eu sou a pastora Joyce. Sou assim em todo lugar, tá? Não é só aqui não. Meu marido que o diga. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 1, verso 9. Não sou a cavaleira do Apocalipse, não.
Não sou pregadora do Apocalipse, igual o pastor Jô, igual o nosso amado presbítero ali. Não sou. Não sou. Então eu vou ler o capítulo aqui, para a gente entender, mas eu vou falar daquilo que o Senhor falou comigo. Amém? E depois, quem quiser aprender, vem nos cultos de quarta, que nessa semana vai ser na quinta, e vem aprender a palavra de Deus com mais profundidade. Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 9, está escrito: a visão de Jesus glorificado. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E a igreja Atos também faz parte. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, a altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas, aleluia. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhes uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo, aleluia. Pelos séculos dos séculos, tenho as chaves da morte e do inferno, aleluia, amém? Aplauda a palavra do Senhor. Que coisa mais maravilhosa, aleluia. Oh, glória a Deus. Eu comecei a ler essa palavra, e eu confesso para vocês, eu estou tremendo. E eu comecei a tremer. Eu falei: Senhor, eu não sei pregar Apocalipse. Eu não sei nem pregar. Eu não sei porque o pastor João insiste em mandar eu ir pregar. Sabe? Já sentiu, né, pastor João? Você sentiu, né? Sabe? E eu vou dizer para vocês quantas coisas o Senhor me ensinou através dessa palavra. E eu sei que o Senhor vai ensinar a cada um de nós aqui. João estava exilado na ilha de Pátimos, como nós começamos lendo aqui na palavra. Humanamente falando, ele estava isolado, esquecido, sozinho, velho e cansado, porque ele já estava caminhando para o fim do seu ministério. Ele não era nenhum jovem mais. Mas foi neste lugar, longe de tudo, longe de todos, que ele viu Jesus como ele nunca havia visto antes, como ele não conhecia. Ele diz assim, que ele viu Jesus com olhos como chama de fogo, os pés como um latão reluzente, e a sua voz era uma voz como o som de muitas águas. E eu comecei a ler essa palavra, e o Senhor começou a falar comigo, que nós damos muita preferência e muita importância quando nós estamos no meio de multidão. Às vezes nós queremos estar no meio de tantas pessoas. Às vezes nós necessitamos de reconhecimentos, de aplausos, de elogios e sei lá mais o que, de tantas coisas para encher o nosso ego. Mas o Senhor Jesus falou comigo assim: entre no seu quarto, feche a sua porta e ore, aleluia. O Senhor está dizendo para a igreja nessa noite: pare de andar com multidão, pare de querer chamar a atenção,
Pare de querer ser o centro de tudo em todos os lugares. Está na hora de você se retirar. Está na hora de você se isolar. Está na hora de você ter intimidade com o Senhor. É você e Deus, aleluia. Está na hora de parar de ser crente. Ora por mim, 6 horas, 6 horas. Está na hora de você dobrar seu joelho, botar a cara no pó e clamar ao Senhor, aleluia. Eu vou falar algo para vocês que é muito sério. Eu não vou fazer mais cura e libertação, viu, pastor? Nem adianta me chamar, já estou avisando. Tá gravado. Viu, pastor? Tá a igreja como testemunha. Olha, eu vou dizer para vocês. Todas as vezes que eu entro numa guerra espiritual, vocês não sabem o que eu passo. Vocês não sabem. Nós precisamos de guerreiros de oração. Nós precisamos de um povo comprometido com a oração. Uma igreja que não ora é uma igreja que não tem poder, não tem autoridade, não tem revelação, não tem dons de Deus. É eu orando, pastor orando, pastoras orando, presbítero orando. Cadê a igreja? Cadê a igreja? Quando chega um pedido de oração naquele grupo, eu dobro o meu joelho, eu oro, eu choro, eu jejuo. Eu falo, Senhor, tenha misericórdia. Que não seja eu o motivo da pessoa não receber, não viver aquilo que ela precisa, aquilo que ela busca. Então, em nome de Jesus, me ajuda, intercede por mim. Mas a igreja tem preguiça de orar. A igreja tem preguiça de ler a palavra. A igreja está preocupada com a aparência. Jesus não vem buscar uma igreja de aparência. O diabo não respeita quem tem aparência. É quem que tem a essência, em nome de Jesus. É a essência. Às vezes nós queremos receber uma ligação, queremos ouvir a voz desse e daquele, mas não buscamos ouvir a voz do Senhor. E muitas vezes quando Deus fala, só pode ser o diabo falando comigo para eu me converter, para eu me santificar, para eu orar. Não, só pode ser o diabo. Não reconhece, não sabe nem quando é Deus que está falando. João caiu como morto, diz lá na palavra. Oh, meu Deus do céu. Nós precisamos nos esvaziar da nossa natureza terrena, carnal, humana, maligna, demoníaca. É isso mesmo, porque enquanto nós não estamos orando, enquanto nós não estamos estudando a palavra de Deus, enquanto nós não estamos adorando, enquanto nós não estamos ocupando a nossa mente com as coisas de Deus, nós estamos pecando. E aí dentro da igreja, é marido batendo em mulher, é filho enlouquecido, pior do que aqueles que estão no mundo. É mulher louca, despirocada dentro da igreja. Vou falar mesmo, tá? Porque nós somos uma igreja que nós vamos morar no céu. Então não dá para ficar amaciando o ego de ninguém e nem o meu. Não dá. Em nome de Jesus Cristo, nós precisamos despertar. Nós precisamos verdadeiramente desejar ter um encontro com o Senhor, conhecer a glória de Deus, saber quem é o Senhor, saber quem nós somos diante dEle e quem é Deus na nossa vida, aleluia. É um povo que vem na igreja, mas sai daqui como se nada tivesse acontecido da parte do Senhor. Gente, isso é vergonhoso, isso dá náuseas. E eu não estou falando de um ou de outro, não, eu estou falando no geral. Mas se a carapuça está servindo, glória a Deus, é Deus falando mesmo.
Está dando nojo. Se você não é quente nem frio, vai ser vomitado, eu e você. Chega de brincar de ser crente. Chega de brincar com as coisas do Senhor. Chega de viver de aparências. Chega. Vai se converter. Se converte, irmão. Se converte enquanto há tempo. Talvez hoje seja a última oportunidade minha e sua. Então se converta hoje em nome de Jesus. Aleluia. Ainda que esse encontro ele venha nos abalar a nossa estrutura, como aconteceu com João. Imagina, João teve encontro com Deus. Ele nunca tinha visto algo tão maravilhoso, tão tremendo. Ele começa a descrever. Ele, apaga. Morreu. Acabou. Desestruturou geral. É isso que precisa acontecer na minha vida e na sua. Nós precisamos ser desestruturados. Precisamos ser abalados naquilo que é abalável. Amém? Para que aquilo que é inabalável, incorruptível, ele comece a habitar dentro de nós. Ele começa a fazer morada em nós, como nós cantamos. Eu quero morar na tua presença, eu não quero sair na tua presença. É mentira! Enquanto está na igreja, é uma coisa, sai da igreja, está dançando até o chão no TikTok, está fazendo beicinho, mostrando tudo que não deve. Oh, minha filha, oh, meu filho, as nossas vestes é a nossa honra, você sabia disso? Hein? Vai numa entrevista, vai lá, todo aparecido para você ver o que acontece. Vai. Aqui não é diferente não, viu? Ninguém fala nada, mas Deus está vendo. Amém? Ai, pastor, agora você vai pregar doutrina. Não vou pregar doutrina. Estou pregando decência mesmo. Seja decente. Seja decente. Pelo amor de Deus, não envergonhe os pastores. Não envergonhe a igreja Atos. Não envergonhe, porque se estiver perto de mim vai passar vergonha. Vai passar. Amém? Seja decente em nome de Jesus. Ainda que o Senhor venha e venha abalar as nossas estruturas, e que isso aconteça, porque nós precisamos ser regenerados de dentro para fora. É por dentro. Essa beleza toda que nós apresentamos, ela tem que ser aqui dentro de nós, no nosso viver, no nosso agir, nos nossos sentidos. É aqui dentro que nós precisamos ser belos. Amém? Porque quando nós formos regenerados, isso vai externar no nosso modo de andar, de falar, de vestir, de se comportar diante das situações. É assim que acontece. Então o Senhor, Ele quer que nós tenhamos o encontro com Ele, porque não é Ele que tem que ter um encontro conosco, é nós que temos que ter um encontro com Ele. Porque Ele não faz acepção de pessoas. Ele só está esperando a minha atitude e a sua. Está escrito: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Traduzindo na minha língua, tá? Pode vir do jeito que você está. Não tem problema. Pode vir falando palavrão, pode vir com a roupa. Quando eu entrei na igreja a primeira vez, eu não podia sentar, porque minha saia era tão curta que não dava para sentar. Estou falando sério. Mas não está escrito: permaneça do jeito que está. Amém? Não importa como você chegou. Não tem problema. Agora o que não pode é ficar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, crente velho e sem vergonha na cara. Não pode. Então desperta, amada igreja, em nome de Jesus. Precisa se esvaziar. Precisa haver uma transformação completa em nós. Nós precisamos. Há uma nuvem de testemunho que nos cercam. Nós não percebemos, mas preste atenção. As pessoas nos observam dentro e fora da igreja.
nas redes sociais, as pessoas nos observam. Então, qual é o testemunho que nós estamos demonstrando para esse mundo? Para a tua família, para os teus parentes, para os teus amigos, no teu lugar de trabalho, na tua escola. Qual é o testemunho que nós estamos apresentando? Aleluia. Deus hoje quer mudar o curso da nossa vida e eu creio nisso. Ele quer revelar coisas grandes e profundas que nós não conhecemos. Amém? Está escrito lá em Jeremias 33:13. Eu amo essa passagem. Clama a mim, clama a mim, clama. Às vezes as pessoas falam para mim: ai, pastora, Jesus não me responde. Eu falo: você está orando? Não responde porque não ora. Está escrito: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conhece. É só dobrar o joelho e clamar que Deus vai responder. Deus, Ele quer se revelar à igreja. Deus, Ele quer se revelar à igreja. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos clamar, buscar a face do Senhor, se encher do Espírito Santo, desejar ouvir a sua voz, aleluia. Nós precisamos ter uma busca profunda com o Senhor. Você precisa voltar a jejuar, precisa voltar a ter um tempo de oração com o Senhor. É necessário, igreja. Deus não vai se revelar a quem não tem intimidade com Ele. Deus não vai falar com quem não faz questão de parar para ouvir a voz dEle. Ele quer se revelar à sua igreja. A voz do Senhor é como o som de muitas águas, diz a palavra de Deus. Águas curadoras, águas libertadoras, águas purificadoras, águas que transformam, que mudam o curso da nossa história. Aleluia! Mas nós precisamos mergulhar, nós precisamos ir mais profundo, nós precisamos nos humilhar. Aleluia! Toda vez que alguém vê a glória de Deus, algo acontece. Lá no livro de Isaías, no capítulo 6, deixa eu abrir aqui. Isaías, que diz quando ele viu o Senhor num alto e sublime trono. 6:5. Então, está mais aqui. E clamavam com duas. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Senhor. Quando nós vimos a Deus, quando nós encontramos ao Senhor, algo acontece na nossa vida. Quando Isaías ele vê a Deus exaltado naquele templo, naquela visão, ele imediatamente reconheceu a sua impureza. Quando a palavra de Deus diz: vinde a mim, e quando nós ouvimos a palavra do Senhor, alguma coisa tem que acontecer dentro de nós. Nós temos que reconhecer que
as nossas fraquezas, as nossas falhas, as nossas impurezas, as nossas imundícias. Nós temos que reconhecer diante do Senhor, porque só Ele tem poder para mudar isso em nós, para nos limpar, para nos purificar, para tirar esse mau comportamento, essas coisas ruins que nós carregamos, porque a natureza do homem, ela é uma natureza pecaminosa. Então não tem como você entrar na igreja, você ouvir a palavra do Senhor, e a palavra de Deus, ela não te confrontar, ela não abrir os teus olhos, ela de alguma forma não fazer você enxergar que não dá mais para continuar do mesmo jeito. Não dá mais. Isaías, quando ele viu a glória do Senhor, ele enxergou a sua miséria. Ele falou: ai de mim, eu sou um homem impuro. Mas quantas vezes nós temos a humildade de falar para Deus: Senhor, tira essa impureza dos meus lábios, tira essa impureza dos meus pensamentos, tira essa impureza do meu corpo. Quantas vezes? Não, mas na hora de orar: Senhor, me dá o carro, me dá a casa, viu? Olha, eu quero lá naquele lugar, me dá a namorada, o namorado, me dá. Agora dá santidade. Quem é que ora? Quem é que chora pedindo santidade? Quem é? Pois é, igreja, está na hora da gente começar a reconhecer que nós precisamos que uma brasa viva, ela toque em nós e nos purifique, aleluia. E mais do que isso, nós precisamos desejar, nós precisamos clamar e pedir para o Senhor: toca em mim com uma brasa viva, com fogo purificador, aleluia. Oh, aleluia. Quando nós buscamos a limpeza, a santificação, então nós começamos a ouvir a voz do Senhor. Quando Isaías falou para o Senhor: ai de mim, ele estava ali reconhecendo que ele não era digno de estar ali, naquela posição. Nós não somos dignos de estar aqui, mas é pela graça, é pela bondade, é pela misericórdia do Senhor. Ele nos escolheu. O Senhor escolheu a mim, escolheu a você. Está escrito na palavra de Deus que Ele tem os nossos nomes escritos na palma das mãos dEle. Só isso para nós já era motivo para a gente ser transformado completamente. Só isso já bastava para que a gente pudesse, dizer: Pai, eu quero ser digna de estar diante de Ti, levantar as minhas mãos e Te adorar, aleluia. Só essa palavra já era motivo para nós estar totalmente lançados aos pés do Senhor, sem reservas, sem mimimi. Quanto crente mimimi dentro da igreja, não pode falar a verdade, não pode. Aliás, falar a verdade hoje dá até cadeia, né? Da cadeia, gente. Dentro da igreja não é diferente. Não pode falar a verdade. Irmão, não faz isso. Irmão, isso é pecado. Satanás está usando a sua vida. Se magoa. Fica de biquinho. Entendeu? Não vou mais na igreja. Não vou falar mais com aquela pastora. Não fala mesmo. Se não quiser se converter, não fala comigo mesmo. Graças a Deus. Entendeu? É isso mesmo. Tá? Porque eu pago um preço, eu preciso me converter todos os dias. Então, cada um tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e vá, siga Jesus. Oh, aleluia. O Senhor estava sentado num alto e sublime trono. A orla das suas vestes enchia aquele lugar, aleluia. Queridos, eu quero dizer para vocês que o Senhor da casa está nesse lugar também. Deus está neste lugar. Eu sempre falo, eu gosto de pessoas do meu lado que falem a verdade para mim. Que falem para mim
mesmo que eu não goste, porque ninguém gosta de ser chamado a atenção, ninguém gosta. Mas eu prefiro ouvir algo que venha me alinhar, venha me colocar na direção daquilo que Deus tem para mim, do que simplesmente me encher da minha razão e perder a causa. Tem muita gente perdendo a causa porque quer ter a razão. Que adianta você ter a razão, tá perdendo a sua família. Família é dom de Deus, é algo maravilhoso da parte de Deus. É o que nós temos de mais precioso nessa terra, é a nossa família. Meu Deus do céu, eu muitas vezes quis acabar com a minha família. Eu muitas vezes quis botar tudo para quebrar. Mas o meu temor ao Senhor era maior. Eu dobrava meu joelho. Eu ia para o monte, eu falava: Senhor, o Senhor me conhece, eu não quero mais. Se ser família é isso, eu não quero. Que raio de família é essa? Meu marido está aí. Eu não quero. Eu não sou boa para ter família, eu não sei ter família. E o Senhor não falava nada. Deus não está falando, fica quieto, bicho teimoso, bicha teimosa, sossega o facho, para que não te aconteça coisa pior. Amém? Fique quieto, até Deus falar com você. Fique no lugar onde você está. Estou lembrando de uma passagem. Isaac estava na terra de Gerar. Se não me falha a memória, porque minha memória falha. E aí havia fome na terra, mas no Egito tinha comida em abundância. Todo mundo correndo para o Egito. Isaac foi orar, consultar a Deus, buscar ao Senhor. Deus falou para ele: fica aí, não saia daí. Isaac prosperou naquela terra. Amém? Então pare de falar que Deus está falando quando Deus não está falando. Espero que o teu ouvido esteja desentupido. Tinha que ser eu mesmo, porque eu já falo alto, porque esse microfone está todo mundo surdo. Surdo não, está desentupindo o ouvido. Para de falar que Deus falou quando Deus não falou. Para. Cala a boca, dobra o joelho, põe a cara no pó e vai orar. Não estou ouvindo nada. Ora até ouvir a voz de Deus. Amém? Aleluia. O Senhor está nessa casa e Ele vai nos limpar nessa noite. Ele vai nos purificar. Ele vai arrancar de nós tudo aquilo que não é dEle, tudo aquilo que não agrada a Ele. Mas se eu e você, como Isaías, se derramar na presença do Senhor e falar: Senhor, eu não quero mais. Se não é teu, eu não quero em mim. Se não vem de ti, eu não quero na minha vida. Se não te agrada, arranca de mim em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu sei que o Senhor está neste lugar. Eu sei que o Senhor, Ele quer nos limpar. Eu sei que Ele quer nos purificar. Porque nós não temos um Deus que nos acusa. Ele tem um Deus. Nós temos um Deus que nos liberta. Deus, Ele nos liberta. Quem te acusa é o diabo. Deus, Ele nos confronta com a palavra. Para que nós possamos despertar. Para que nós possamos identificar que daquela forma que está não tem mais condições de ficar. Mas Ele faz isso para que a gente lance tudo na cruz de Cristo e sejamos limpos, lavados pelo sangue do Cordeiro e libertos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus tem algo grande para realizar através das nossas vidas. Quando João estava ali na ilha de Patmos, o Senhor revelou a ele algo sobre a igreja. Uma revelação que ninguém tinha tido antes, mas ele recebeu. Quando nós temos um encontro com a glória do Senhor, com a presença dEle, quando nós desejamos verdadeiramente, o Senhor revela algo grande, Ele faz coisas grandes nas nossas vidas. Eu quero viver as coisas grandes, algo grande do Senhor.
Porque Deus, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Tudo que Ele faz é maravilhosamente grande, imenso em nome de Jesus. Amém? Então nós precisamos começar a mudar a nossa mente. Nós precisamos a começar a enxergar e a desejar a viver algo grande da parte do Senhor. O Senhor falou para Isaías: quem há de ir por nós? Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem aqui nessa noite pode dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Quem aqui? Nós estamos cheios das nossas vontades, dos nossos afazeres, dos nossos compromissos. Nós não temos mais tempo para dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, me envia no hospital, me envia nas ruas, me envia nos lares, me envia, Senhor, para anunciar a Tua palavra, me envia, Senhor Deus, para curar o enfermo, me envia, Senhor, para levar libertação aos cativos, me envia, Senhor Deus, para manifestar o Teu grande amor, aleluia, amém. Mas o Senhor está perguntando: quem há de ir por nós? Quem? E se você é essa pessoa que deseja ser usado pelo Senhor neste tempo que se chama hoje, comece a anunciar a palavra de Deus dentro da sua casa, dentro do seu lar, para a sua família. Comece a anunciar a palavra, comece a demonstrar o amor de Deus dentro da sua casa, com a sua família, em nome de Jesus. O amor de Deus não é o nosso amor carnal, amor de homem, não é isso. É um amor que excede a nossa vontade, o nosso querer. É um amor que nos leva a cuidar mesmo quando nós não queremos, mesmo quando nós não gostamos. É um amor que nos leva a ter zelo com a vida. É a vida, nós precisamos ter zelo e amor pelas vidas. Ah, mas a pessoa fez isso. Ah, mas aquele fez aquilo. E daí? Você também já fez tanta coisa ruim. Eu também já fiz tanta coisa ruim. Mas nós estamos aqui hoje, sendo cada dia transformado pela misericórdia, pela bondade, pela glória do Senhor. E o Senhor quer usar as nossas vidas para que outras pessoas sejam transformadas. Então não tem nada a ver com sentir, com querer. Não, tem a ver com obediência, com princípios espirituais, aleluia, com posicionamento. Olha só, tem gente aqui que precisa se posicionar. Deus está falando, você se posiciona. Você se posiciona. Se posiciona. Se posiciona, em nome de Jesus. Toma seu lugar. Você não é qualquer um, não. Nós não somos qualquer um. Nós temos a marca do sangue do Cordeiro. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos a palavra do Senhor. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, aleluia. O nosso nome está escrito no livro da vida. Nós não somos qualquer um. Amém? Então se posicione em nome de Jesus Cristo. Em 2 Coríntios. 2 Coríntios. Deixa eu ir lá. Calma aí que eu não sou muito tecnológica. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Aleluia. Amém? Quando nós contemplamos a face de Deus, sem máscaras, tire as máscaras hoje. Tire. Amém? Hoje eu tive uma conversa difícil com meu marido. Mas não dava mais, tinha que tirar a máscara. Não adianta fazer de conta que está tudo bem e que é aquilo que não é e não está. Eu não consigo ser assim.
tira a máscara em nome de Jesus Cristo. Amém? Porque quando nós tiramos a máscara diante do Senhor, o Senhor, Ele começa a trabalhar nas nossas vidas. Ele começa a nos transformar. Ele começa a nos mudar. Ele vai nos transformando, Ele vai trabalhando em nós, até que nós sejamos e estejamos mais perto da estatura do varão perfeito. Amém? Então nós precisamos tirar as nossas máscaras em nome de Jesus. A glória de Deus, ela vem para moldar as nossas vidas e para nos alinhar com o nosso destino. A glória de Deus não é simplesmente para, ai, olha que legal. Nossa, o louvor hoje estava demais. Nossa, você viu o irmão lá na frente, o irmão lá atrás, cheio do Espírito. Olha, aquele é varão de Deus, aquela mulher é de Deus. Não, filho. A glória de Deus, a presença do Senhor, ela vem para nos moldar, para nos alinhar com o nosso destino, em nome de Jesus Cristo. Não é um momento, não é uma emoção, é uma transformação em nós, no nosso viver, em nome de Jesus. Amém? Então nós precisamos desejar essa glória e permitir que essa glória, ela transforme a nossa vida. João viu a glória de Deus, Isaías viu a glória de Deus, Paulo fala sobre essa glória, Moisés pediu para ver a glória de Deus, e a pergunta é, e nós? E eu e você? Estamos com os nossos olhos abertos, nós estamos buscando, nós estamos desejando ver a glória do Senhor, para que ela transforme a nossa vida. Nós estamos deixando a presença de Deus transformar a nossa vida. Eu sei que muitas pessoas entraram aqui hoje com os seus achismos, com as suas razões, com as suas decisões. Já perguntou para Deus? Já recebeu a resposta de Deus? Então, você precisa deixar a glória de Deus transformar a sua vida em nome de Jesus e te alinhar com o seu destino. Porque senão você está indo para um lado e o teu destino está indo para o outro. E nós precisamos andar e viver o destino que Deus tem para mim e para você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, porque só dessa forma vai dar certo. Até aquilo que era para dar errado vai dar certo. A gente sempre fala isso. Nós precisamos querer ver para ser transformado e deixar essa glória nos transformar. Em Salmo 119, 18 está escrito: abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Aleluia. Amém? Nós precisamos enxergar essas maravilhas. Quantas pessoas dentro da igreja falam: eu não leio a Bíblia porque eu não entendo nada, está com os olhos vendados ainda. Eu também não entendia. Mas de tanto eu desejar receber, viver, ver verdadeiramente o que estava escrito por detrás da letra, eu continuei lendo, eu continuo lendo a palavra de Deus, e o Senhor vai se revelando. Então, em nome de Jesus, volte a ler a palavra do Senhor, para que os teus olhos também se abram, para que nós possamos contemplar o Senhor como Ele é, para que Ele venha nos transformar e nos purificar, nos alinhar com os propósitos dEle, aleluia. Que nós não sejamos apenas ouvintes negligentes, espectadores que ficam aí admirando, mas que nós tenhamos uma resposta ao Senhor pela presença dEle no nosso meio, aleluia. Fica chamando a presença de Deus. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, aleluia. E você chamou, você desejou, você invocou a presença do Senhor. Para quê? Para quê? Por quê? Para ficar, com a boca aberta comendo mosca?
que eu e você possamos ter uma resposta à altura. Que nós possamos nos entregar completamente, totalmente na presença do Senhor. Que nós possamos nos derramar na presença de Deus. Entrega total, sem reservas. Se desprenda, se solte. Larga esse engodo, esse mal que está te arrastando para o fundo do abismo. Seja cheio da glória do Senhor. Deixa Deus te transformar nessa noite. Em nome de Jesus, se entregue verdadeiramente a Deus. Se renda com confiança. Confie na vontade de Deus, no agir do Senhor. Porque Ele pode sim, e Ele vai abranger todas as áreas das nossas vidas. Todas as áreas. Qual é a área da sua vida que você precisa de uma transformação? Eu também tenho. Eu também preciso. Todos nós precisamos. Porque não há impossíveis para o nosso Deus, não existe. Então, em nome de Jesus, querida igreja, se renda hoje, se entregue hoje completamente, totalmente na presença de Deus. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero te convidar a se esvaziar de ti mesmo, para que Deus Ele possa assumir o controle da sua vida. O Senhor, Ele tem um caminho para nós, é um caminho de paz, é um caminho de vida, é um caminho de prosperidade, é um caminho que a prosperidade não é só financeira, mas também, glória a Deus, mas a prosperidade no nosso ser próspero da presença, da unção, da autoridade, do poder de Deus, da palavra do Senhor, aleluia! Ore calabachere manai, e calabas, ore canta lamanai. No verso 17 diz: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Tem pessoas aqui que está com os olhos abertos, está andando, mas está vivendo em um cemitério. A morte para todos os lados, para todos os lados. O Senhor diz em João 11:25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Não é fácil lutar contra o espírito de morte. Às vezes nós tememos a morte física, mas quando nós sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida, quando nós sabemos que nós somos do Senhor, nós sabemos para onde nós vamos. Mas a pior morte é aquela que nós vivemos aqui, andando, respirando, falando, fazendo todas as coisas e carregando um caixão, o caixão da sua família, o caixão da sua saúde, o caixão da sua vida espiritual, o caixão da sua vida ministerial. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Comece a orar aí no seu lugar. Comece a orar contra esse espírito de morte que insiste na sua vida, na sua casa, na sua família. Se você estiver com seu esposo ou com a sua esposa, pegue na mão dela. Se você estiver com alguém da sua família, pegue na mão. Pastora, eu não estou com ninguém aqui. Pegue na mão do irmão que está ao seu lado. Irmã, pega na mão. Gi, pega na mão da irmã aqui. Pastora Adriana aqui. Pegue na mão dela aqui, ó, para orar com ela. Você, amor. Ela mesmo, Grace. Comece a orar. Essa é uma oração que cabe a você fazer. É você que precisa guerrear contra esse espírito de morte. A palavra do Senhor diz que Ele colocou a mão sobre João e colocou ele de pé. Eu quero dizer que a mão do Senhor está sobre nós, aleluia. Ele está nos colocando de pé nesta noite, aleluia. O Senhor está nos levantando,
Recanta labás, suria labacere manás. Orica labacere manás. E as lamparinas. O Senhor está entrando em lares aqui nessa noite. Está entrando em famílias. E está hoje quebrando, cancelando o espírito da morte na saúde. Há pessoas que não vêm na igreja porque todo dia de culto está doente. Se o culto é na quarta, está doente. Se é na sexta, está doente. Se é no sábado, está doente. Se é no domingo, está doente. Hoje o Senhor está botando por terra essa morte na sua casa, na sua família. Esse espírito maligno vai sair agora. Ora, Baxere Manás. Levanta suas mãos e declara: se eu recebo o amor do Pai, o perfeito amor, lança fora todo medo. A palavra do Senhor diz, pode falar, a palavra do Senhor diz: o Senhor me criou. Fala seu nome, ó Joyce. E me formou. Somos o Israel de Deus. Não temerei o homem, não temerei o mal, porque o Senhor Jesus já me lavou, já me purificou, já me perdoou. O Senhor conhece o meu nome. Eu sou dele e ele é o meu amado. Eu tenho o amor de Deus sobre a minha vida, em nome de Jesus. A palavra do Senhor continua dizendo: eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia! E em Mateus 28:18 diz, Jesus aproximando disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aleluia! Ore calabas e calabaceremanai. Toda autoridade está sobre nós. E canta labaceremanás. Está escrito na palavra do Senhor. Mateus 16:17. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia! Levanta a tua mão. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Aleluia! Essa autoridade está sobre nós. Ora, Baxera Manás. Essa autoridade está na nossa vida. Aleluia! E as portas do inferno não prevalecerão contra nós, contra a igreja do Senhor Jesus. Aleluia! Levante as suas mãos e ore. Lavaxeremanai. Ore. Licalabai. Ore, canta lavaxeremanai. Aleluia! Você vai orar dentro da sua casa hoje quando você chegar. Você vai levantar as suas mãos. E debaixo dessa palavra, dessa autoridade que o Senhor já nos entregou, você vai orar dentro da sua casa com as suas mãos levantadas. Porque foi o que o Senhor me mandou fazer nessa semana. E eu levantei as minhas mãos e eu comecei a andar na minha casa. E eu comecei a orar na minha casa toda. E você vai fazer isso. Vai limpar o ambiente. E aquilo que não é de Deus não vai ficar nesse lugar.
em nome de Jesus. Coloque os Salmos 23 aqui, que nós vamos orar os Salmos 23. Coloque os Salmos 23 aqui, por favor. Vamos lá, com autoridade, com poder. Se possível for, levante as tuas mãos na direção da sua casa. Amém? Vamos lá. 1, 2, 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia! Glória a Deus, aplauda bem forte ao Senhor nesta hora. Aplauda mais forte a Jesus. Aleluia. Oh, erga tuas mãos aos céus. Te esperamos na quinta-feira. Domingo que vem, traga mais um, traga a sua família. Declara assim comigo: eu ligo esta palavra, eu recebo esta exortação, eu vou viver debaixo desta palavra com poder e autoridade, em nome de Jesus. Você que está nos visitando, Deus te abençoe. Volte mais vezes, volte aqui à casa do Pai, a tua casa também. E você, igreja, se posicione. Os dias são maus, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Você verá a glória de Deus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações que há no Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que você tire as máscaras do teu rosto, que você revele o teu rosto na presença do Senhor, para ver a glória dele e ser glorificado na presença dele, e andar de glória em glória, de vitória em vitória. Eu declaro essa palavra sobre a tua vida hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E toda a igreja diga, dê um forte aplauso a Jesus. Deus te abençoe e ótima semana.